E aí galera, dando sequência na nossa série de vídeos falando sobre Kali, hoje a gente vai dizer aí para vocês como funciona a graduação no Kali. Eu estou aqui com o Guru Rodrigo Ramos. Beleza, galera? E aí, como que é essa caminhada toda até chegar a Guru? Muita gente, principalmente depois dos seus vídeos, né, dos vídeos que a gente fez pro seu canal, o pessoal pergunta como é que se faz para se graduar, né, como é que se funciona, se tem uma graduação no Kali, né, como é que funciona essa graduação, como é que funcionaria, como que são os estágios, né. Isso é muito legal da gente estar conversando hoje, porque cada vez mais surge essa dúvida, né, às vezes as pessoas chegam assim e falam: poxa, mas eu moro longe, eu queria me graduar, eu queria treinar, eu queria ser instrutor, queria ser monitor, como é que eu faço, como que funciona isso, dá para fazer tudo no final de semana, né? Nem gravar os vídeos sobre a série aí do Kali, deu para fazer no final de semana, galera. E a gente tá falando bem por cima assim, né? Bem por cima, a gente está dando assim uma pitadinha de cada coisa, das armas, da parte desarmada. Então assim, é bem raso isso, né, que a gente tá abordando. Mas não é fácil, tá? Só quem é aluno sabe aí como que galga essa estrada de chegar a uma graduação de Kali. E hoje a gente pode falar aqui pela minha escola, vou dar alguns exemplos de outras escolas, como é que é e como tudo isso surgiu. Tem também nomenclaturas diferentes, né? Tipo Guru, Turron, e aí vai indo, não sei, você poderia explicar também sobre isso? Legal, eu acho que assim, a gente pode dizer de uma maneira geral das artes marciais do Sudeste Asiático. Muitas delas não tinham graduação, não tinha esse estágio de graduação. As graduações elas surgem pela necessidade de se ensinar isso fora das famílias, né, e ter um status, né, um título para se designar aquela pessoa dentro da arte marcial, e também pela influência ocidental e pela influência de outras artes marciais. Por exemplo, nas Filipinas, dentro do arnis, e depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o uso de faixas, né? Uma influência provavelmente dos japoneses. Você usa a faixa para designar o estágio de graduação dentro da arte marcial filipina. Inclusive, eles usam o kimono, né? Uma espécie de kimono chamada barô. Para o filipino é o barô, né? Que é um pouco diferente do kimono japonês, mas que antes você vê fotos antigas do kimono mesmo japonês, de judô, de karatê branco, com a faixa amarrada na cintura, e o pessoal fazendo arnis, fazendo com bastão, fazendo com facas. Então isso é comum até hoje, tá? De se usar ainda faixas e de se usar ainda kimonos para algumas divisões de algumas escolas dentro das artes marciais filipinas. Mas os títulos, eles surgem para isso, para que você tenha uma diferenciação. Eu estou num estágio, você está em outro estágio. Isso não existia antes. E mesmo dentro da tradição de artes marciais filipinas, a matéria ela é corrida. Eu não vou deixar de ensinar para você um soco, ou um chute, ou uma arma, porque você não está numa determinada graduação, né? Quantas vezes a gente vê isso em outras artes marciais? Não, você não vai aprender ainda esse chute porque você ainda não é faixa verde, faixa roxa, faixa azul, certo? Não, você não vai aprender ainda essa defesa porque você ainda não está na graduação XYZ, certo? No Kali eu vou te ensinar tudo que você precisa saber, ou todo o conteúdo que você precisa para poder avançar. Por quê? Porque você precisa desse conteúdo hoje, né? Você precisa salvar a sua vida hoje, você precisa salvar as pessoas que você ama hoje, você não vai precisar da técnica depois. E também você não vai chegar para uma pessoa: não, me acerta esse chute, que esse chute aí eu ainda não aprendi ainda, não sei a defesa, então esse chute não usa ainda comigo que eu não vou poder. Não, a técnica ela é corrida. Você não vai deixar de aprender karambite porque você não está numa determinada graduação. Você não vai deixar de aprender um soco, um chute, porque você não está em determinada graduação. Isso é normal. Você pode chegar numa aula de Kali hoje e perguntar sobre uma coisa muito avançada. Eu vou te explicar, eu vou mostrar alguma coisa. Não necessariamente eu vou me aprofundar naquilo, mas eu vou mostrar aquilo que você precisa saber, aquilo que você quer saber. E a diferença de títulos, cara, varia de escola para escola. Cada escola vai ter um nível de graduação, cada escola vai usar títulos ou faixas,
E tem escolas que ainda seguem de maneira tradicional, não usam títulos e não usam faixas, tá? Mas, claro, tudo vai influenciar. Vou te explicar, por exemplo, o que designa a faixa preta? Faixa preta. Muita gente vai falar logo, porque já viu seus vídeos, vai falar é guru. Mas vai depender do estilo, vai depender da técnica. Se a escola é uma escola mais muçulmana, tem influência da religião muçulmana, lembrando que as Filipinas é um país extremamente católico, tá? É um país onde o cristianismo, o catolicismo impera. Mas se você tem uma escola de base muçulmana, o título de faixa preta é datu. Então a gente vai chamar de datu, que é equivalente, tradução seria sheik, seria príncipe, seria alguma coisa desse tipo, certo? Então datu é quando a escola tem uma conotação, uma influência da religião muçulmana. Guru é um título geral. Vem provavelmente do Pencak Silat, da influência indonésia, que já usava o título guru em algumas escolas. A influência espanhola nas Filipinas começou a se usar o título maestro. Maestro é mestre, tá? Maestro é mestre, então tem a mesma conotação quando se chega na faixa preta, quando se chega na graduação de mestre, certo? Lacan Guru, por que se usa Lacan? Lacan é um termo de acesso à graduação, é o termo correto. Se fala Lacan Guru e se diz Guru para se designar a pessoa que tem o título, certo? Outros títulos vai depender muito da escola. Mas Guru está acima de Guru. Então seria uma graduação extra que foi criada para designar alguém que está acima do Guru, certo? E se usa hoje muito Turron. Por que se usa Turron? Turron vem do que se chama uma revolução cultural que aconteceu nos Estados Unidos. E aí começou-se a usar títulos em tagalo para se designar as graduações. Então Turron seria o mestre tribal, seria aquele conceito que remete a mestre filipino mesmo. Seria um top das graduações na maioria dos estilos. Depois se virou aquela zona, né? Começa a se criar Grand Turron, Grão-Mestre, né? Grão-Mestre, né? Começa a se criar outras designações, né? Supremo Grand Turron, e aí a pessoa vai se assentando em cima de mais títulos, mais graduações, mais títulos. Mas a gente sabe que pelo menos na Calhamok, você tem 7 graduações, né? Você tem Bagurram para quem é iniciante, Sanai Sa para quem já é treinado, né, já tem um certo nível de treinamento, Sanai Dalawa para quem é monitor, Tagpagturo para quem é instrutor, né, e o San Tagpagturo para quem é instrutor-chefe, né, Bihasa para quem é professor e Lacan Guru para quem é faixa preta, para quem é mestre, certo? Então a gente tem essa escadinha de 7 graduações para se chegar a Guru. E essa caminhada toda aí para chegar a Guru leva quanto tempo mais ou menos? Porque, assim, direto a gente vê por aí galera surgindo de Guru, faixa preta, não sei, né? E não dá para saber de onde vem essa galera. Como é que sabe se o professor é certificado ou não? Um tempo mínimo para chegar a esse título? Galera, a linha do Kali é muito estreita, tá? A pessoa não pode chegar e surgir aqui do nada e falar eu sou Guru. Ela tem que ter vindo de algum lugar. Ela foi aluna de quem? De quem ela foi aluna? Eu fui aluno do Guru fulano de tal. Tá. Eu não conheço o Guru fulano de tal. O Guru fulano de tal é aluno de quem? Geralmente a terceira escala tem que ser alguém conhecido. Tem que ser alguém conhecido. Eu já tenho que ter ouvido falar da pessoa. Por quê? Porque o que a gente tem 3 épocas matrizes dentro das artes marciais filipinas. A época oriunda, então são os primeiros estilos. São os primeiros estilos que a gente tem ouvido falar, as primeiras escolas. As escolas que realmente são oriundas mesmo, tem um fundamento tribal, indígena filipino, certo? Ela tem uma matriz bem dentro da história filipina, participaram de eventos históricos filipinos importantes, certo?
Depois a gente vem com as escolas tradicionais. As escolas tradicionais são escolas que todo mundo já ouviu falar o nome, todo mundo que tem a ver com as artes marciais filipinas já ouviu falar o nome. Doce Pares, Pekiti Tirsia, Lekiti Tirsia, Balintawak, certo? Ilustríssimo, né? Lacoste, Lameco, Latosa. Então são escolas que a gente tem como tradicionais, por quê? Porque você já ouviu falar o nome. Então provavelmente esse cara que se diz eu sou guru, surgiu do nada, ele tem que ter vindo de alguma escola tradicional. Ele tem que ter vindo de alguma escola tradicional, ele não pode ter surgido do nada. E por último, a gente tem as escolas modernas. As escolas modernas são escolas mais recentes, provavelmente que surgiram ali em meados dos anos 70 até hoje, até a data de hoje. Por exemplo, a Kalya Mok é uma escola moderna. Por quê? Porque é uma escola híbrida que segue padrão e fundamentos de escolas tradicionais, de escolas oriundas, e que veio de uma escola, já também de uma escola moderna, que foi a Sinatir Sewali, que é uma escola que segue padrão de escolas tradicionais, que veio das escolas tradicionais. Então um cara que treina muito, ele dá o sangue no treino, e ele precisa de quanto tempo mais ou menos para chegar num título desse? Cara, aqui em São Paulo, a Kalya Mok faz uma graduação por ano. A pessoa ela pode se candidatar a uma graduação por ano. Essa graduação ela tem 3 estágios. Primeiro, estágio físico. O estágio físico já é técnico. É mais ou menos aquilo que a gente fez no pneu lá do High Speed, certo? Então você vai bater no pneu, você tem uma parte física, mas que já é associada a uma parte técnica. A parte técnica é cobrada. O cara tem que saber usar todas as armas que a gente já citou, enfim, e outras ainda. Ele tem que saber fazer com as 2 mãos, ele tem que saber se comunicar dentro daquilo que eu estou falando de técnica. Por quê? Porque a técnica do Kali não é qualquer coisa. Ah, eu fiz qualquer coisa com a Karambit é Kali. Não, tem os guntins, tem as transições, tem as manobras, tem as partes de hook, tem as partes de associação, tem o strapping. Então assim, tem uma palavra específica dentro do rigote, rampak. Então tem as palavras, as nomenclaturas específicas dentro da técnica. Você tem que saber. Se você sabe Kali, você não pode, eu inventei uma nomenclatura aqui e vou começar a usar. Você pode. Se você domina a técnica, você pode. Mas você também tem que conhecer as técnicas tradicionais. Você tem que saber que movimento lateral é bandar. Você tem que saber que por trás, passando por trás, é um movimento enlaçada. Você tem que saber que o nome disso daqui é teto, mas também é umbrella, também é sombrada e também é a base dentro de Pyongyang. Então você também tem que saber que isso aqui é Pyongyang. Então você tem que saber todas as nomenclaturas, você tem que saber a técnica. E por último, são os combates. Tem que ter sparring. Você tem que testar a técnica. Muitas vezes os sparrings não são aquele one by one que você está acostumado. Tipo, eu vou lutar de bastão, vou lutar com você e nós dois vamos disputar porrada no bastão. Às vezes não. Às vezes eu chego pra você assim e falo assim, vai pro chão e um monte de gente vai encaixar a técnica que quiser em cima de você. E você vai ter que se virar para sair do chão. Às vezes é isso. Às vezes é o contrário, Todo mundo vai atacar você de bastão com bastão de borracha. Pra não te machucar, obviamente. Ninguém sai machucado. A pessoa vai pra cima de você, vai te atacar com bastão de borracha, você tem que se virar, você tem que sair. Então muitas vezes é um conceito técnico que é a aplicação de sparring. O pessoal vai com o capacete, você vai ter que dar porrada nela, vai ter que se virar. Então o tempo é isso daí. Vamos supor assim, eu acho que o mínimo para se tornar um guru é 7, 8 anos. Certo? Se você quer se tornar guru, né? Sim. Fazer um curso de final de semana, um seminário de um cara super renomado. Não, cara, pelo menos assim, não é a minha filosofia. Não é a minha filosofia, não é a filosofia da maioria das pessoas que ensinam Kali, tá? De você fazer um curso de um mês, de um final de semana. Não. Eu tenho um curso de monitor, porque tanta gente pedindo e tanta gente que vem de longe, né? Vem de outros lugares e tal. Mas esse curso ele dura no mínimo 4 meses. No mínimo 4 meses para eu poder explicar conceitos para ele ir para a 3ª graduação. E não é só fazer o curso, o cara vai para a 3ª graduação, não. Ele vai fazer o curso durante esses 4 meses e depois vai se candidatar a uma graduação. E aí ele vai ter que provar para mim que nesses 4 meses ele pegou toda a matéria das 3 graduações que ele deseja
ascender aí, né? Que ele deseja Sim. pegar. Porque é muito difícil mesmo, através de curso ou através de seminários, tal, você se formar alguma coisa, né? Mas... Cara, eu duvido e aposto que uma pessoa em um final de semana ou 2 finais de semana, que seja um mês, a pessoa vai pegar todos os conceitos que ela precisa para ser avaliada dentro de um exame conceitual com esse desígnio, né? Físico, técnico e combate. Provavelmente ela vai mal na parte técnica, ela não vai aguentar a parte física, vai ficar morrendo o exame inteiro, talvez até desista, e na parte de combate ela vai levar a pior. Ali vai ficar comprovado que a parte técnica ela não sabe nada, ela provavelmente sabe nada de Kali. É foda mesmo. Porque eu já gravei com você várias vezes, você já me trouxe muita informação, eu já fui em outros cursos também, e tipo, não posso dizer que eu sou nada, assim. Sou um cara que teve vivências e absorvi algumas coisas pra mim, mas não posso dizer que eu sou um instrutor de Kali ou algo do tipo. Entendeu? Você quer saber a frase que eu mais odeio escutar no universo? É eu já sei Kali. Eu sei Kali. Cara, às vezes eu posso dizer pra você que com todos os anos que eu tenho de Kali, eu não sei Kali. Eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, de onde eu quero alcançar, de onde eu quero galgar. Estou muito longe, eu vou a seminários nacionais, internacionais, eu vou aprender com outras pessoas, eu vou estudar, eu sou humilde para isso, por quê? Porque eu quero crescer, porque eu quero evoluir, porque eu ainda não estou no estágio que eu quero. Então assim, uma pessoa foi lá e treinou, sei lá, que seja 1 ano ou 2 anos com outro mestre, ela vai dizer que ela já sabe Kali, que ela está apta a ensinar, isso é baboseira, é babaquice, entendeu? Por quê? Porque ela não vai estar apta, cara. Você vê o quanto de conteúdo a gente trabalhou só nessa série e o quanto a gente ainda tem para trabalhar, que a gente não trabalhou, e as pessoas chegam e falam assim, eu sei Kali, eu tô dando aula de Kali. Cara, peraí, eu tenho certeza... É muito profundo, né? Tipo, vai lá, me explica então o footwork. Vai lá, você é mestre de Kali, você é bom pra caramba, me explica aí, vai. 10 variações de footwork que existem dentro do Kali, que são integradas. A maioria dos estilos vai trabalhar. Ou me mostra a diferença entre as angulações e as estocadas por estágio, por etapa. Vai lá, me mostra todos os golpes circulares que você conhece, todas as transições que você conhece. Vai lá, trabalha pra mim aí todas as transições de karambite, de bastão, de faca, todas as movimentações básicas, as movimentações de combate, de aplicação. Cara, é muita coisa, cara. É coisa pra caramba. Tem muito cara aí que é turron e não sabe tudo. O cara tem um título de turron e o cara não sabe tudo. O cara tem o título, ele alcançou o título, ou por merecimento, ou por comprovação, mas eu digo, o exame que eu encontrei, a solução para fazer um exame, que a pessoa vai sentir mesmo, que ela vai sentir que merece, que ela vai ser testada de verdade, não é simplesmente ela ir lá e mostrar um monte de movimento pra mim, legal, faz um drill aqui, um drill ali, não é porque ela sabe meia dúzia de drill que ela vai se formar em monitor instrutor. Ela vai ter que ir lá mostrar pra mim que ela tem resistência, que ela consegue lutar 2, 3, 4, 5 horas. O exame desse ano, pra quem não presenciou, não sabe, teve 7 horas de duração em natura, em ação, em action mesmo, o pessoal ali no exame fazendo exercício, né? Lutando. E foram 8 horas no total, né? Teve uns intervalinhos, o pessoal foi no banheiro, bebeu uma água, porque também ninguém é de ferro, né? Não é um intuito militar, né? Mas teve muita gente que quase que não aguenta terminar o exame. Bater pneu, fazer a parte técnica, fazer parte de chão, fazer luta desarmada e depois ainda lutar, né, fazer sparrings, não é para qualquer um. Sim. Esse é o tipo de exame que eu acho que realmente vai testar a pessoa para alguma coisa dentro do Kali. E a ideia desse vídeo surgiu porque você deve ter recebido muitas mensagens da galera perguntando aí sobre cursos particulares, como se formar, como dar aula, né? E aí você explicou que não é bem assim, né? Não. E é até bom pra galera ver aí que quem quer praticar realmente, e realmente quer praticar, é só praticar. Né? Não precisa ficar com esse negócio de
querer ser um professor aí na cabeça, porque vai demorar muito ainda, né? É uma coisa a muito longo prazo, né? Sim, e também questionar, né? Porque tá surgindo picaretas no Kali, né? Enganadores no Kali. Pessoas que não treinaram Kali, que não foram atrás, que não deram o sangue mesmo para treinar Kali e já saem dando aula, já saem demonstrando, já saem ensinando qualquer coisa. E falando, qualquer coisa é Kali. É aquilo que eu falo, se é para ensinar qualquer coisa, então ensina batata self-defense, né? Ziriguidum tactical, ensina qualquer outra coisa, mas não ensina Kali, né, velho? Porque Kali tem um fundamento, ela tem que ter uma origem. Seu professor, ele tem que ter seguido uma trilha, certo? E ele tem que ter vindo de algum lugar, ele não pode ter vindo do nada. Eu aprendi com um filipino que ensinava na 25 de março, e aí eu fui lá comprar os negócios, e o cara olhou pra mim e falou, você vai ser meu aluno. Tipo um filme dos anos 80, isso não vai acontecer, cara. No quartinho você tipo, quer? Não, tinha um quartinho na Liberdade que eu ia lá, eu treinava com o cara. Meu, isso não existe, cara. Olha, eu tive em contato recentemente com um consulado filipino no Brasil. Existem em São Paulo, por incrível que pareça, mais de 50 mil filipinos. Mas eu vou te falar, desses 50 mil filipinos, se tiver 2 ou 3 que tenham tido experiência com arnis de mano, esgrima ou Kali, meu, é muito, certo? É muito, porque não é tão tradicional ou tão oriundo como se fosse karatê no Japão, judô no Japão, kendo no Japão, kung fu na China ou muay thai na Tailândia. É bem mais restrito, é bem mais fechado. Então, não adianta contar uma história da carunchinha pra mim, porque eu vou saber. Eu vou saber. A pessoa que estuda as origens vai saber. Esse cara tem que ter vindo de alguém. Então, se você for ver assim a minha origem, você tem uma escadinha, né? Tem uma árvore genealógica, né? Cronológica de como eu aprendi, de quando eu aprendi, né? Eu vou falar pra você, eu aprendi com o mestre Paulo Albuquerque, do Rio de Janeiro, certo? Que treinou com o mestre Greg Allen, que treinou com o Léo Garri Jr., que treinou com o Nenê Tortal, que treinou com o Dionísio Canhete, certo? Que treinou com o Léo Jaffre. Então, assim, opa, já esbarrou aqui, né? Léo Jaffre, Léo Garri Jr., Dionísio Canhete, Nenê Tortal, são todos mestres ícones de escolas tradicionais. Então não é ninguém inventado. Você pode não conhecer o Paulo Albuquerque, você pode não conhecer o Greg Allen, mas você tem que conhecer o Léo Garri Jr., você tem que conhecer o Nenê Tortal, tem que conhecer o Dionísio Canete, ou tem que conhecer o Léo Jaffre. Algum desses nomes tem que ser familiar para você. Opa, já ouvi falar do Léo Garri Jr. Opa, já ouvi falar do Nenê Tortal. Opa, já ouvi falar do Dionísio Canete. Cara, não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Você tem que ter uma linha. Eu não posso chegar pra você, opa, treinei com o Xingu Ling, e depois fui treinar com o Xin Chun Chao, e depois fui treinar com o Wong Beck, e depois, cara, peraí, cara, não conheço ninguém desses caras que você tá falando, nunca ouvi falar de ninguém. Não, mas são mestres de Kali aqui, são bem raros, eles estavam ocultos aí no bairro proibido, entendeu? Então, cara, tem que ter uma origem, cara. Mas deve acontecer o contrário também, né? As pessoas citarem nomes conhecidos, sendo que nem praticaram, na verdade. Cara, isso é de doer também, né, cara? Porque não é porque você treinou com alguém em algum momento da sua vida. Por exemplo, eu treinei com várias pessoas de vários seminários, mas eu não posso dizer que eu domino a técnica da pessoa e nem que a pessoa foi meu mestre, né? Mas vamos lá, se a gente fosse tomar uma base temporal, o mínimo você tem que ter treinado alguns meses, né? Para você se considerar aluno, né? Um ano é o mínimo, né? Um ano, treinei um ano com o cara, já sou aluno do cara, já estou um ano com o cara, quero continuar treinando porque o cara é bom, blá. Aí sim eu posso dizer que eu sou aluno do cara. Agora fui lá nos Estados Unidos, fiz um seminário, tirei uma foto abraçado, eu sou aluno do Dano Santo, eu sou aluno do Léo Garri, sou aluno de fulano de tal. Cara, cuidado com isso. Cuidado com as fotos. Cuidado com as fotos. Olha, eu vou falar pra você, quantos mestres internacionais, o cara só não deixou tirar uma foto porque era eu, e pros meus alunos ele falou, não, o dia de tirar a foto é amanhã, ou é depois, amanhã a gente tira a foto com todo mundo.
Ele não queria tirar foto com pessoas específicas. Na Inosanto Academy, tem em vários lugares da academia, tá lá, proibido tirar foto, proibido não sei o que, proibido não sei o que. Tem um momento para você tirar foto específico. E mesmo assim, cara, é muito complicado, porque se essa pessoa morre, você retorna para o seu país ou para a sua cidade e vai dizer, olha, tá aqui ó, minha foto, eu treinei com fulano. Certo? Você vai estar contando toda uma história, todo um enredo em cima daquilo. Mas aí que tá, você tem que se aprofundar nisso. Porque você tem que perguntar para outros alunos daquele mestre que morreu se realmente aquele cara era aluno, se realmente ele treinou. Certo? E hoje é muito fácil, né? Sim. É muito fácil. Hoje você consegue falar com todos os alunos vivos do Bruce Lee. Todos que estão vivos. Você vai lá, manda uma mensagem para os caras. Os caras vão te responder. Os caras vão te responder. Eles podem demorar, podem levar um tempo, mas eles vão fazer o possível para te responder. Falar, ó, cara, eu não conheço ninguém com esse nome, esse cara não treina Jeet-Kune-Do, tá? E com o Kali é a mesma coisa. Você vai mandar uma mensagem pro Ron Balick, pra Dayana Inosanto, que é filha do Inosanto, e vai falar, olha, esse cara, será que esse cara foi aluno do seu pai? Ó, a gente não reconhece esse cara como instrutor. Lá no site tem os caras que eles consideram como instrutor. E só aqueles caras. Acabou. Sim. Hoje em dia, acabou. Se a pessoa quiser correr atrás e saber realmente o que ela está treinando, ela descobre. Cara, ela sabe, cara. Você vai ficar 40 minutos aí na internet, nem isso. Posso dizer pra você que algumas informações você consegue em 20, 30 minutos falando inglês ali, escrevendo em inglês, usando o Google Tradutor, vai. Você não precisa saber inglês, vai lá, usa o Google Tradutor, vai lá, você descobre. Acabou. Acabou. E falando em Dano Santo, eu acho que no próximo episódio a gente pode estar falando sobre a história do Kali e também a influência do Dano Santo, né? Cara, isso é muito legal, eu acho que dá pra falar bastante coisa sobre isso. Dano Santo é um ícone, é uma lenda, independente do estilo de Kali ou da escola de Kali que você pertence. Não considerar isso é bobagem. Legal, então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. E quem quer entrar em contato com o Rodrigo Ramos... Mais uma vez falando aqui, procurar nas redes sociais, todas as redes sociais por Kali Amok São Paulo. Vai lá e a gente vai estar contando um pouco mais sobre a história do Kali, falando sempre, em todas as aulas eu estou falando muito sobre história de estilo, origem e mestres. Sempre a gente está falando a respeito disso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Valeu e até a próxima!